E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu tô trazendo um livro hoje que é conhecido por muita gente, tá? O próprio autor coloca no prólogo do livro que esse livro conseguiu vender um exemplar para cada 750 pessoas no mundo inteiro. Gente pra caramba conhece esse livro, então, e eu tô fazendo esse livro para mais pessoas conhecerem ele. Eu tô falando de Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, aqui nessa versão inglesa, Brief History of Time. Eu cometi o erro de ler em inglês, tem alguns conceitos físicos bem avançados que faltou uma coisa aqui outra. E eu também fui trouxa o bastante para comprar uma brevíssima história do tempo, também inglesa, Briefer History of Time, que eu pensei vai ser a continuação do primeiro, mas não. Na verdade são os conceitos do primeiro de uma forma mais simples, de uma forma com alguns esquemas para explicar melhores e, bom, eu admito que para mim foi muito mais fácil entender a brevíssima história do tempo, mas os dois se completam. Eu achei que fui trouxa em comprar o segundo, pensando que era a continuação, mas era o mesmo livro, mas ajudou bastante o entendimento total disso tudo. Então eu recomendo qualquer um dos dois, quem quiser comprar, quem já tiver um pouco mais de conhecimento de física, compre A Breve História do Tempo. Quem conhece nada, zero, A Brevíssima História do Tempo, eu estou colocando o link embaixo na descrição desses livros e vocês podem comprar. Bom, por que eu estou trazendo esse livro se ele é tão famoso, né? Como eu falei, como o Stephen Hawking mesmo falou, vendeu um exemplar para cada 750 pessoas na Terra. É muita gente, é muito livro vendido. Bom, todo mundo conhece o Stephen Hawking. Era esse físico, cosmólogo, brilhante, que dava aulas lá em Cambridge, na universidade na Inglaterra, e todo mundo sabia da imagem dele porque ele era uma figura muito pop, popular. A imagem dele na cadeira de rodas era muito marcante, impactante, porque uma mente tão brilhante estava presa num corpo que era preso a uma cadeira de rodas. Ele precisava daquele programa lá para conseguir se comunicar, era uma voz meio robótica e tal, ele era muito conhecido por isso. Mas e o trabalho dele? E o conteúdo mesmo que ele conseguiu contribuir para a física moderna e que pertence à humanidade agora? Bom, é por esse motivo que eu trago esse livro para falar justamente das descobertas e das teorias dele, que em parte estão no livro dele, Uma Breve História do Tempo, mas que menos gente conhece do que a figura dele, obviamente. E bom, começando pelo livro então, A Breve História do Tempo vai abordar desde as primeiras teorias de como funcionava o cosmos, aquela ideia em que a Terra estava no centro de tudo e tudo girava em torno de nós, até fazer os avanços mais científicos mais apurados, descobrir que na verdade o Sol ficava no centro e a gente orbitava o Sol, etc, etc. Toda essa história a gente conhece. Hoje em dia ressurgiu movimentos contrários, tanto a Terra ser redonda como a Terra não ser o centro do universo. Obviamente eu tenho que ignorar isso para poder continuar seguindo o raciocínio, porque senão a gente vai perder muito tempo num debate que não leva a lugar nenhum. A física diz uma coisa, essa gente diz outra, eu prefiro continuar na física. Sinto muito. Continuando, ele vai trazer então as teorias do próprio Isaac Newton e, bom, voltando a esse debate, para quem diz que Newton estava errado e que a gravidade não existe, bom, Newton estava errado, isso é fato, mas é que ele foi superado 400 anos depois por outro físico muito famoso, que foi o Albert Einstein, na teoria da relatividade, porque a teoria da gravidade, e o Stephen Hawking coloca isso no livro dele, Newton, para a época, conseguiu revolucionar o pensamento físico e ele conseguiu, através de cálculos que ele desenvolveu, inclusive cálculo, aquela cadeira das faculdades de engenharia, matemática, etc., foi ele que inventou. Tudo isso ele criou, desvendou, e conseguiu prever então o movimento das órbitas dos planetas, coisa que não era muito fácil de fazer na época. E foi muito preciso, foi um avanço gigantesco, mas ele estava errado, porque com o avanço da ciência, com o avanço das tecnologias para fazer as observações do planetas e tal, descobriu-se que as previsões dele eram erradas para certas circunstâncias. E foi a teoria do Albert Einstein da relatividade que foi conseguir prever direitinho esse comportamento dos astros, e então realmente Einstein está certo e nessa Newton perdeu. Mas como Newton previa com tanta
probabilidade e só errava em casos muito específicos, e como a teoria da relatividade do Einstein é muito difícil, a gente aprende Newton até hoje, porque na prática é muito mais útil. Mas, só fazendo esse parênteses que eu me alonguei demais, o Stephen Hawking coloca isso no livro, de que realmente todos os contributos do Newton foram depois superados em um trabalho conjunto aí da humanidade, 400 anos depois, pelo Albert Einstein, outra figura que eu já li a biografia e gosto muito dele. Vou trazer um vídeo para vocês depois. Mas voltando então para Stephen Hawking. Por que ele é famoso no mundo da física? Bom, ele batizou, porque descobriu, inventou, descobriu de fato, a chamada Hawking Radiation, a radiação Hawking. Porque o objeto de estudo dele eram os buracos negros. Ele tem vários livros a respeito e tem um capítulo específico nesse livro que fala que os buracos negros não são tão escuros quanto se parece, quanto se imaginava, que é justamente nesse conceito físico de que um buraco negro é um planeta, uma estrela, que se pela gravidade tão forte ele mesmo se destruiu, por assim dizer, e a gravidade é tão forte que nem a luz consegue sair lá de dentro. Bom, a gente não consegue ver nada e é só um ponto preto no meio do espaço que é tudo preto, não tem como ver. Mas, e daí ele apresenta um raciocínio lógico, físico muito interessante. Se nem a luz consegue sair e prende tudo, a temperatura do buraco negro deve esquentar e com isso os elementos que estão exteriores ao buraco negro, que não estão dentro, devem ter algum comportamento em relação a esse aquecimento perto, portanto, não está saindo de dentro, mas do lado de fora de um buraco negro tem alguma radiação saindo. E assim ele descobriu a Hawking Radiation, a radiação Hawking, que recebe o nome dele porque ele foi o primeiro a desvendar isso. E o trabalho dele é todo pautado em buracos negros. É algo fascinante aí que todo mundo acha interessante, né? Pode ser o fim do universo, um buraco negro, assim como pode ter sido o começo, mas isso é outro assunto. Um grande amigo do Hawking, que ele cita várias vezes nesse livro, A Breve História do Tempo, é o Roger Penrose. E nesse ano eu ouvi esse nome e pensei, eu conheço esse nome, mas não sei de onde. Bom, Roger Penrose era amigo e trabalhava junto com o Hawking lá em Cambridge, na Inglaterra, e ele ganhou esse ano um prêmio Nobel de Física, justamente pelas descobertas dele. E, bom, eu acho interessante trazer isso, que Hawking faleceu em 2018, já ultrapassando todos os limites que tinham previsto para ele por causa da doença. Ele viveu muito tempo na cadeira de rodas e trabalhando, sempre muito ativo, publicando livros, artigos e fazendo pesquisa. E mesmo com o falecimento dele, o trabalho dele seguiu junto com os colegas de profissão, esse amigo dele, Roger Penrose, e essa temática está sempre muito presente no livro. Como eu falei, é um livro de divulgação científica e ele traz várias vezes os diversos físicos, teóricos, experimentais, etc., que trabalharam e contribuíram com as diversas teorias. Então ele cita nomes como Oppenheimer, como os físicos indianos que, bom, agora eu não sei o nome, mas vai aparecer aqui em cima. Ele vai trazendo os trabalhos então de Einstein, do próprio Isaac Newton, ele vai trazer os gregos antigos, nesse grande esforço coletivo da humanidade de entender o que é o universo e o que nos cerca e qual o nosso papel nisso tudo, como tudo funciona. Eu acho muito legal. Então, para quem fazer a leitura desse livro, não só estudar, claro, compreender melhor esses conceitos físicos que são difíceis, não são muito conhecidos, mas também perceber que isso é um trabalho em conjunto da humanidade, é um trabalho em conjunto de todos nós e nós bebemos do conhecimento de pessoas que adquiriram ele e produziram ele há séculos atrás. É um trabalho conjunto que nem o tempo consegue limitar isso, porque o que a gente produz agora vai seguir para as próximas gerações. Bom, essa então é a minha review do livro. É um livro de divulgação científica. O Stephen Hawking não é o primeiro a escrever isso, mas ele é um dos grandes nomes aí a escrever livros de divulgação científica. E outros que eu já li são, por exemplo, do Carl Sagan, do Neil deGrasse Tyson, o Richard Feynman. Eu gosto bastante dessa temática de física. Não abordei muito os conceitos físicos aqui porque é mais trabalhoso, mas espero que tenham gostado. Se vocês curtiram esse conteúdo, eu vou trazer mais livros de física para vocês, então, porque eu já li alguns, tem a biografia do Einstein, que eu quero fazer um vídeo a respeito no futuro, e espero que gostem. Então, tá aí a recomendação, um link sempre, como sempre, né, embaixo na descrição para comprar o livro,
que é A Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. É isso. Tchau!